Agora eu vou falar do Mike Batiste. Para encerrar isso aqui, deixa eu beber uma água, que eu já estou bem cansado. Que queira ou não, são mais de 3 horas de live. Isso aqui já deu um webinário, né, gente? Se somar as duas, dá mais de 3 horas. Quase 4 horas. Mike Batiste, um ex-boina verde do Exército dos Estados Unidos. Se você tem dúvida ainda, agora as suas dúvidas vão ser dissipadas. Mike Batiste, um ex-boina verde do Exército dos Estados Unidos, tem tido encontros extraordinários com fenômenos aéreos não identificados, UAPs. O que ele descreve como inteligência não humana, NHI, os seres interdimensionais. Ele tem trabalhado com agentes psionicos do grupo Skinwalker, de novo, o Jake Barber, e tem experimentado fenômenos notáveis nos últimos anos. Então são duas coisas diferentes, tá, meus irmãos? Vamos confundir as coisas, por favor, pelo amor do guarda. Skinwalker é uma coisa, Skywalker é outra coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por favor. Rancho Skinwalker é uma coisa. Instituto Skywalker é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Descobertas habilidades psionicas e o primeiro encontro. O Mike tornou consciente de suas alegadas habilidades psionicas completamente por um acidente, por um acaso. Desde pequenino, ele via o fenômeno UAP no céu, mas não pensava muito nisso. Sempre via os extraterrestres acenando para ele, mas ele não ligava. Foi apenas no final da sua carreira militar, durante a sua licença, lá em Massachusetts, que ele teve uma experiência decisiva. Ao olhar para as estrelas, ele viu algo que parecia uma esfera. Uma esfera. Uma experiência similar, bem parecida com a do Chris Bradson, por exemplo. Pensando que os fenômenos se comunicavam telepaticamente, ele mentalizou, do nada, na mente dele, espontaneamente, ninguém ensinou ele, por intuição. Ele mentalizou, se isso é uma esfera, olha só, meus amigos, é potencialmente inteligência não humana. Se você pode me ouvir, falou para ele, mentalmente, viu, esfera? Se você pode me ouvir, pare. A esfera parou instantaneamente. Que lindo isso aqui, gente. Pare. A esfera parou. Ele então pediu que ela brilhasse. Uma luz mais branca possível. Ela começou a brilhar como um mini sol na sua frente. Como se fosse o segundo sol. Um fenômeno que ele chama de pulso. Essa responsividade, ou seja, essa conexão mental com o fenômeno, se tornaram uma característica de seus encontros. A natureza dos encontros. Um ano após esse primeiro pulso, permaneceu dormente por cerca de um ano, aí nunca mais ele teve encontro com o OVNI. Em 15 de março de 2021, Mike Batiste escreve, ex-Boina Verde, das Forças Especiais, descreve um dia em que sua vida mudou completamente. Eles fizeram amizade, né, Nete? Testou ele e viu que ele tinha amor de verdade. Você tem amor de verdade, você é altruísta. Você não tem motivos egoístas. Eu quero ser seu amigo. Vou estar com você todos os dias da sua vida. Ele viu uma névoa azul muito alta no céu, contendo um cubo transparente que parecia estar se movendo. Imagine você, uma névoa azul. Inclusive, ele filmou isso com o celular. Está aqui a imagem para vocês. Tá aqui a imagem para vocês. Isso foi no dia 15 de março de 2021. Ele viu uma névoa azul muito alta no céu, contendo um cubo transparente que parecia estar se movendo internamente. Antes de se dissipar. A partir de então, Mike começou a ser visitado consistentemente, todos os dias, por esse fenômeno, diariamente. Todos os dias. Quase como se os seres estivessem dizendo, nós não vamos embora mais. Agora nós somos amigos. Parceiros para sempre. Amigos para sempre, né, Lete? As entidades queriam ser filmadas e pareciam estar procurando prospectos ou embaixadores galácticos. Que eles estão procurando, estão doidinhos procurando. Pessoas que têm um coração de verdade. Para construir um relacionamento e permitir que se aproximassem. Aqui, meus amigos, vamos linkar com essa informação do Dr. Steve Greer. A maioria dos OVNIs que aparecem na grande mídia são produtos de tecnologia reversa, verdade. E fazem parte da campanha de desinformação. Civilizações interestelares, a conexão da consciência. Quando uma nave verdadeira aparece para uma pessoa, presta atenção, quando uma nave verdadeira aparece para uma pessoa, um grupo de pessoas, é porque geralmente quer estabelecer comunicação. Essa comunicação ocorre pela consciência. Portanto, se você manda uma mensagem para a nave ir a um canto,
e depois fazer manobras, a nave geralmente recebe essa informação e começa a fazer essas manobras. Ou piscar num padrão para dizer que sim ou não. Exatamente. Aqui corresponde fielmente à experiência do nosso amigo Buena Verde, o Mike Batiste. Por exemplo, piscar 2 vezes para sim e 1 para não. Isso é um contato imediato do 5º grau. O incidente da aterrissagem, isso aqui é a parte mais espetacular. Abril, 23 de abril, tá? Aconteceu isso. Não, desculpem. Abril de 2023. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, ele pôde divulgar isso publicamente no National News, no Ross Contact. Isso viralizou. Após mais de 1 ano de interações, 1 ano interagindo com a nave. Agora eles já são amigões, né? Né, Eliante? Parceiros, amigos para sempre. Noturnas, todas as noites, conversando com a espaçonave. Lindo isso, né, Eliante? Todas as noites. E frustrações por não entender o propósito das visitas. Não entendia. Mike desafiou a inteligência não humana a pousar. Viu? Eu quero que vocês pousem aqui na minha casa. É isso mesmo. Pousem aqui na minha casa. E eles o antagonizou, pensando que não o fariam. Eles não vão pousar. A resposta foi surpreendente. Uma nave no céu injetou algo que parecia uma estrela cadente, que foi injetada. Telepaticamente ele recebeu a instrução: vamos pousar. Nós vamos aceitar seu desafio. Nós vamos pousar, como uma voz, assim, que vinha de todos os lados, na sua cabeça. Mas apenas se você guardar o seu cachorro na caixa. Porque um cachorro muito bravo. E de fato, o cachorro dele era muito bravo. Talvez uma questão de frequência, né, Liette? Ok. Mike geralmente tinha seu cão, um pastor belga feroz, com ele obedeceu. Tudo bem, eu vou prender meu cachorro. À medida que o objeto descia, ele teve um efeito fisiológico em Mike, tornando como se tivesse assim. Ele ficou mais complacente, tranquilo, um sentimento de paz. Ele fala que se sentiu dócil e complacente, quase como um estado de transe, um estado alterado de consciência, ou um sonho. Parecia que ele estava sonhando. O que ele achou estranho, dada a extraordinária situação, o objeto, ao pousar, não tinha mais de 1,7 m. Pequenininho. Porque eles podem reduzir o tamanho, porque são objetos interdimensionais. Não estão presos ao espaço-tempo. E olha isso aqui, meus amigos, essa imagem maravilhosa, espetacular. E um sonho, ele achou estranho, dada a extraordinária situação, o objeto ao pousar não tinha mais de 1,7 m de altura. Mike descreveu inicialmente como etéreo, semi-materializado, se materializando aos poucos, em algo que você viria em um petroglifo. Um petroglifo. Daqui a pouco eu vou comparar, vocês vão ver as imagens e vão comparar uma com a outra. E depois transformando em uma forma humanoide, usando um macacão metálico roxo justo, e com pele esverdeada, acinzentada, azulada. Ele também descreveu como parecendo um anjo, devido às asas. E uma luz no topo, como um ralo, como uma vórtice. Embora não fosse a imagem estereotipada de um anjo bíblico. Mike viu múltiplas entidades. Meus amigos, como esses seres são interdimensionais, eles mudam de forma. Aí ele apareceu para ele como um insetoide. O Mike falou, maravilhoso. Ele apareceu como um Grey, maravilhoso. Ele não teve medo, não teve preconceito. E foi mudando de forma. Mostrando que eu posso ser o que eu quiser, porque eu sou um ser interdimensional. Então o ser ia se metamorfoseando em várias formas diferentes. Translúcido, semi-materializado. Porque semi-materializado, os sites negros não podem fazer nada, né, Nietzsche? Porque eles não estão, de fato, no nosso mundo tridimensional. Então eles são imunes a qualquer ação dos agentes P3. É bom ter isso em mente, tá? E depois de uma figura que parecia um Grey e uma cabeça grande, típica dos Greys, como o Skin Bob, por exemplo, as imagens do vídeo mostram que as entidades mudando de forma a cada 10 a 15 quadros, mostrando nós somos um, nós somos todos os seres do universo. Como o Mike estivesse olhando para um portal. Essa era a impressão. Está aqui as imagens para vocês, meus amigos. Aqui. Ele recebeu o ok do governo para exibir isso aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui um ser semi-materializado. Aqui outro e aqui outro.
Para ver a mãozinha aqui, a cabeça. Parece um robô isso aqui. É. Impressionante. Realmente maravilhoso. Conexão com petroglifos e a arte antiga. Poucas semanas antes da entrevista, Mike havia visitado o petroglifo de Utah com o Carl Crusher, que a gente falou no começo da live. Um especialista em arte indígena. Durante a experiência de aterrissagem em 2023, uma das formas que a entidade assumiu foi idêntica a uma figura do petroglifo que ele e Cal haviam visto. Esses petroglifos mostram figuras com corpos rígidos segurando um escudo. E está aqui. E a entidade segurando o escudo, exatamente como retratado nos petroglifos. Ou seja, nós nos manifestamos desde os primórdios dos tempos. Segurando um escudo e às vezes as espirais que Cal associou à viagem no tempo. Porque eles não estão presos ao tempo linear. Isso fica muito claro quando o JP teve um encontro com aquele nórdico. Nós não somos presos ao presente, passado e futuro. Não somos presos ao tempo linear. Presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo para nós. Mike acreditava que entidades estavam tentando lhe mostrar algo e que essa conexão com a arte antiga é uma forma de desbloquear mistérios. Uau! E sugere que o fenômeno pode ter interagido com a humanidade por milhares de anos, com os seres não percebendo o tempo da mesma forma linear que os humanos. E tá aqui para vocês. Olha, é bem parecido mesmo, hein, gente? Aqui a imagem do petroglifo e aqui a imagem registrada no celular do Mike Batiste. Aqui, por exemplo, meus amigos, Dr. Greer, tá? Segundo o Dr. Greer, num dos contatos de protocolo C5, conseguiu registrar aqui esses Greys benevolentes, maravilhosos. Olha o tamanho da cabeça, gigante, né, gente? Se materializaram no meio do contato C5. Espetacular. Maravilhoso. Fantástico. Lindo. Espetacular. Após o incidente de aterrissagem, Mike experimentou o tempo perdido. E ele adormeceu em sua oficina e acordou na sua casa a 150, 200 metros de distância do sofá, com seu cachorro ainda preso. A nave-mãe, o encontro de Fred Baker. Mike também avistou frequentemente uma enorme nave triangular, que ele chama de nave-mãe. Ele alega ter sido especificamente solicitado a filmá-la. Em um encontro escrito por Mike e Fred Baker. Só que isso quando ele estava na ativa. Tá? Quando ele era militar, Boina Verde da ativa. Um soldado das forças especiais de elite. Eles viram um objeto brilhante no céu e desceu e subiu 3 vezes. Depois um triângulo maciço, do tamanho de uma pequena cidade. Imagine vocês. Ou pelo menos 1 milha de largura. Apareceu silenciosamente no céu, como 3 luzes nas vértices esferas, girando ao redor. Fred Becker descreve o que viu como uma nave sólida, não apenas 3 pontos de luz. Ok? Que não tem nada a ver com o TR-3B. Porque o TR-3B tem aquelas 3 esferas que ficam embaixo, que é o sistema de propulsão. Então é uma coisa totalmente diferente. Tá? Diferenciação e detecção de ARVs. Batista acredita que criou uma assinatura na área em que realizar seus eventos de contato e que alguns ARVs podem ser parecidos em respostas a essas atividades. Então ele fala que alguns ARVs que ele entrou em contato, só que ele consegue distinguir. Tentam entrar em contato com ele e falou: não, vocês não são extraterrestres, vocês são humanos malvados dos sites negros. E ele já descarta de imediato. Identificação psiônica. Ele afirma que consegue dizer psionicamente que a nave não é de origem não humana. Isso aqui não é. Os amigos dele, né, Liette? Já falam, isso aqui não é, não. Porque quando você vê uma nave humana, você sente uma energia ruim, sabe? Uma frequência ruim. Não é. Então você já sabe, isso aqui não é. Não é extraterrestre. Elemento humano. Ele pode quase sentir que há um humano operando lá. Diferença sonora. Uma das principais formas de diferenciar um ARV e uma nave autêntica é que o ARV emite som e uma nave NHI não tem som, não emite som algum. Tá? As naves exóticas NHI não encontrou nenhum produzindo som. Incidente da nave triangular barulhenta. Batista escreve um encontro específico com uma nave que ele considerou ser um ARV que diferia da maciça nave triangular que ele viu, por exemplo, do Fred Baker, que não emitia som algum. Características: a nave era triangular, muito menor do que a nave-mãe, aí no caso, por certo, é um TR-3B, possuía 3 luzes nos vórtices e uma luz no meio, característica de TR-3B mesmo. O som, quando a nave passou diretamente sobre sua cabeça, ele viu o som que parecia caminhões de 8 rodas girando. Aí não, né?
Então, isso é característica de uma nave reproduzida por humanos, tecnologia reversa. Em círculos ao redor da minha cabeça, o som só era audível quando a nave estava logo acima e parecia estar desacelerando, soando como uma nave espacial. Ele acredita que essa nave usava técnicas humanas e foi algo que provavelmente montamos. Efeitos físicos. Olhar diretamente para a luz central dessa nave prejudicou sua visão. Interessante. ARVs, se você chegar muito próximo de naves de tecnologia reversa, causam danos à saúde, diferente de uma nave extraterrestre autêntica. Não emite radiação, não causa qualquer dano, pelo contrário, só traz benefícios. Comportamento. Em outros casos, onde ele suspeitou que era um RV, a nave estava sendo exageradamente responsiva, respondendo demais. Muito estranho, né? E suas solicitações a ponto de ele sentir que estava sendo enganado ou testado. Interface psiônica. Basti sugere que os RVs exibem comportamentos semelhantes a naves exóticas, ou seja, bem similar, com velocidades hipersônicas e viragens bruscas, desafiando as leis da física. Faria sentido que eles estivessem usando tecnologias semelhantes, como uma interface psiônica para pilotar. No entanto, ele acredita que a tecnologia deles é provavelmente não tão avançada, porque ele conseguiu ouvi-los se aproximando. Claro. Mike acredita que está agindo como um representante, presta atenção, um embaixador galáctico, para fazer a divulgação ao público. Uma divulgação pública, geral, a nível mundial. Ele quer demonstrar que essas habilidades são um direito nato humano. Qualquer um pode fazer isso e pode ter essa experiência. E que qualquer um pode desenvolvê-las. Desejando estar em um cenário público para guiar 10.000 pessoas. Dr. Greer fala que para mudar o campo morfogenético precisava de 1% da humanidade. Eu vi uma outra palestra e falou, não, parece que é muito menos do que isso. E agora parece que foi revelado o número. Apenas míseros 10.000 pessoas. Para tentar a comunicação simultaneamente. Mike acredita que estamos mais perto do que nunca da divulgação oficial por parte do governo. Confirmando o doutor Steve Greer. O Poder Executivo comprou essa briga. Nota. 10.000 pessoas fazendo contato simultaneamente em potencial conseguiria mudar o campo morfogenético do planeta, ou seja, o nível de consciência da humanidade. E ter a grande ativação.